dia, em um vilarejo perto de Tóquio, animais começam a morrer de repente. De forma inexplicável, os corpos foram brutalmente dilacerados e seus órgãos devorados, como se um monstro tivesse se alimentado deles. Os moradores chamam Inugami, um detetive especializado em casos paranormais, para investigar. Depois, um grupo de crianças volta para casa animado, comentando sobre o detetive de Tóquio. Entre eles, está um garoto chamado Yataro, que é filho do cliente de Inugami. Seus amigos lhe dizem que ele deveria ir para a cidade com o detetive, porque ele é muito legal e rico para essas montanhas estúpidas. Eles então perguntam se podem visitar sua casa para ver o detetive, e ele lhes diz que podem ir, desde que não incomodem o hóspede. Depois disso, ele se volta para os campos, e vemos um garoto de cabelos pretos com um colar estranho trabalhando duro neles. Seu nome é Kabane, e Yataro zomba dele, e diz para ele manter sua cara feia longe dos convidados, pois ele cheira muito mal. Enquanto isso, vemos nosso detetive Inugami preocupado com seu pneu furado na beira da estrada. Por sorte, a mãe de Yutaro, a senhora Kusaka, aparece para lhe dar uma carona em sua caminhonete e diz que enviará alguém para cuidar do carro dele a caminho da vila. Ela diz a ele que o gado que estava funcionando ontem morreu de repente durante a noite, com suas carcaças apodrecendo. Ela diz que não parece ter sido obra de um humano e que todos na vila estão muito assustados. Ela então lhe diz que ainda não contou a nenhuma das crianças, porque não quer que elas tenham medo de ir à escola. Mas, se algo acontecer com elas, ela não quer que haja boatos ruins por aí. Com isso, ela o leva para a casa de campo e lhe serve um chá, enquanto ele vê Yataro e seus amigos olhando para ele. Ele sai para acenar para eles, e depois sai para esticar as costas, e percebe o garoto de cabelo preto trabalhando no campo. Ele pergunta à proprietária se ele vai ficar em casa depois da escola para trabalhar, e ela diz que o informará sobre isso mais tarde. Depois disso, ele entra na fonte termal do lado de fora da casa para tomar um banho, e Yataro entra para lavar suas costas. Ele começa a lhe dar graxa, e diz que adora Tóquio, e que gostaríamos de ir para lá. Depois de ficar entediado com sua conversa fiada, Inugami lhe pergunta sobre o garoto no campo, e Yataro explica que ele tem o apelido de Smelly Ass. Inugami pergunta por que isso aconteceu, e ele diz que deve ser algo que nasceu com ele. Mas seu corpo tem um cheiro muito estranho, e ele também é feio, por isso não o deixam trabalhar com os convidados, e ninguém gosta de se aproximar dele também. Inugami acha que isso é interessante e sai do banho. Do lado de fora, ele encontra a senhora Kusaka e pede a ela que deixe o outro garoto ser seu assistente. Isso deixa Yataro com muita inveja dele, e no dia seguinte, Smelly Ass é obrigado a tomar banho, e vai servir o café da manhã a Inugami. Depois de servir os pratos, ele tenta sair mais cedo, mas Inugami o impede, e se apresenta como um investigador de ocultismo, e pergunta se ele viu algo estranho enquanto estava lá, trabalhando nos campos. O garoto se apresenta como Kabane, e sugere que conversem sobre o assunto depois de sua refeição, pois ninguém na pousada gosta de comer com ele devido ao seu cheiro. Mas Inugami o tranquiliza, dizendo que não é nada, e que os trabalhadores esforçados não devem se preocupar muito com seu cheiro. Kabane se pergunta sobre a limpeza de Inugami, mas depois fala e diz que, em sua opinião, um monstro está por trás do caso do gado morto, deixando Inugami curioso. Inugami pergunta como ele sabia, já que o cliente não contou a nenhuma criança sobre isso, e ele revela que é o encarregado de se livrar dos corpos. Ele então diz que precisa cuidar deles nas noites de lua cheia, e que acha que o monstro virá dessa vez também. Ao ouvir isso, Inugami fica animado, e decide ficar lá por 5 dias, até a próxima lua cheia. Enquanto espera por isso, ele ajuda Kabane em seu trabalho, e eles se dão muito bem. Eles limpam os esgotos, caçam alguns animais e até trabalham juntos nos campos. Um dia, enquanto trabalhavam no campo, Inugami notou o estranho colar de pedras no pescoço de Kabane. Ele pede para dar uma olhada de perto e pergunta onde ele o encontrou. Kabane diz que essa foi a única coisa que seus pais lhe deixaram quando ele foi abandonado. Inugami olha para seu rosto triste e revela que se chama Life Stone, e é um artefato muito raro e especial. Ele diz que ninguém deixaria uma pedra tão preciosa, então seus pais não o abandonaram sem motivo. Oferece ajuda como detetive para encontrar seus pais, se ainda estiverem vivos, dando esperança a Kabane. 5 dias depois, Kabane espera por Inugami na noite de lua cheia, atrás do celeiro, para investigar a morte do gado. Mas, em vez do detetive, Yataro sai primeiro e o agarra pelo colarinho. Ele sente muita inveja por Inugami não tê-lo escolhido e começa a abusar de Kabane, dizendo que ele é apenas um perdedor fedorento que foi abandonado pelos pais e que a mãe teve que cuidar dele, e agora ele está tirando essa oportunidade dele. Kabane fica furioso e diz que não foi abandonado, o que deixa Yataro ainda mais irritado. Ele pega seu colar de pedras e diz para ele não ter nenhuma ideia engraçada, porque seus pais o deixaram com uma pedra estúpida e a leva embora. Kabane fica furioso e lhe dá um soco bem no rosto sujo e o joga de volta no chão com lágrimas nos olhos. Yotarua diz que doeu muito, mas quando ele olha para Kabane, vê um monstro de olhos vermelhos andando como um zumbi comedor de homens. Ele se levanta e foge como um maricas, enquanto o zumbi Kabane agarra a pedra e volta ao normal.
Algum tempo depois, Inugami chega ao local e encontra Kabane escondido atrás de uma pilha de madeira, parecendo muito triste. Kabane lhe diz para ficar longe, pois ele é o culpado e o monstro por trás dos animais mortos. Aliás, ao ouvi-lo chamar a si mesmo de monstro, Inugami lhe diz que ele acharia estranho, mas que quer lhe mostrar algo especial. Depois disso, ele se vira e tira as calças, e Kabane imediatamente liga para o 911 para denunciá-lo como predador de crianças. Mas antes que o FBI possa atacá-lo com a equipe da SWAT, ele diz para ele abrir os olhos e mostra o rabo. Acontece que Inugami tem uma cauda felpuda censurando sua bunda, e Kabane se pergunta por que seu calibre felpudo está do lado errado. O investigador limpa seu nome explicando que existem demônios neste mundo e que ele é um deles. Ele diz a Kabane que é um híbrido entre um humano e um demônio sem sangue chamado Ghoul, enquanto ele próprio é um cão guaxinim demoníaco chamado Baki Danuki. Ele então explica que a pedra de vida em seu pescoço é uma pedra especial que ajuda sua espécie a manter sob controle seus impulsos de atacar humanos. Isso significa que ele não é o culpado, e que há algo mais por aí que está atacando o gado. Ao ouvir isso, Kabane pega seu machado e diz que Yataro está do lado de fora, e que não sabe nada sobre esses ataques, então eles devem ir e protegê-lo. Por outro lado, Yataro foge como o pirralho ranzinza que é. Quando tinha 5 anos, empurrou Kabane no canal, que bateu a cabeça, e algo branco saiu do ferimento. Assustado, Yataro correu para casa, mas Kabane voltou para o jantar. Pensou que era imaginação, mas hoje provou que Kabane é um monstro. Ele tenta correr para dentro da casa, mas a porta está trancada, e de repente, é atacado por 2 cães zumbis com barrigas mastigadas e olhos vermelhos. Inugami chega bem a tempo de atirar na cabeça de um dos cães, e diz a Kabane para cortar a cabeça do outro cão para que ele pare de se mover. Ele explica que eles são ghouls e não podem morrer. Mas se você cortar a cabeça deles, seus corpos não poderão mais se mover, e você deverá enterrá-los em um buraco estreito para garantir que eles não regenerem seus corpos. Também não. Depois disso, o verdadeiro Ghoul aparece e ataca Inugami, que está segurando Yataro. Ele se esquiva de suas balas e tenta pisoteá-lo, mas Kabane corre para frente e o acerta com seu machado. Eles continuam lutando, e o Ghoul tira o machado de sua mão. Inugami vem por trás e tenta atirar em seu pescoço, mas ele se mostra muito grosso para que ele possa decolar de uma vez. Nesse momento, Kabane dá um soco no monstro, enfia o braço em sua garganta e arranca sua cabeça com força bruta. Depois, enterram os monstros e voltam à pousada. Kabane diz que não pode ficar, pois Yataro sabe que ele é um monstro e será culpado pelos incidentes. Inagami concorda e faz uma oferta. Ele aponta a arma para Kabane e revela que sua tia o contratou para matá-lo, sabendo sua identidade por meio da mãe de Kabane. Mas quando os incidentes com cadáveres de animais começaram, ela ficou com medo e o contratou para lidar com o monstro em casa. Ele diz que, apesar de o culpado ser outro com Yataro nessa situação, ela não acreditaria na verdade, então ele deve fazer seu trabalho. Ele pergunta se quer encontrar seus pais, e Kabane apenas encara. Com um sorriso, diz que não, antes de ser atingido na testa por Inugami. Inugami pega seu corpo e entra na pousada para entregar Yataro, bem como as notícias sobre a conclusão de seu trabalho. Ele diz que também cuidará do corpo e volta para Tóquio com o corpo de Kabane no banco de trás do carro. No caminho, Kabane acorda de repente e pergunta se já não deveria estar morto. Inugami joga um pouco de comida para ele e diz que ele é um Ghoul e que Ghouls não podem ser mortos. Eles ficam paralisados por um tempo se você machucar a cabeça deles, mas os ferimentos já devem estar curados. Com isso, eles vão para Tóquio e Inugami o leva para o escritório da Inugami Detective Agency. Ele diz que para os aldeões, ele já está morto, portanto, não deve se preocupar com eles. E agora ele pode trabalhar aqui com ele, até descobrir onde estão seus pais verdadeiros. Anote isso na seção de comentários como técnica de aquisição de trabalho infantil gratuito número 420. Ele borrifa um perfume nele e lhe dá o frasco antes de dizer que é um perfume especial que os demônios usam para esconder seu almíscar natural. Em seguida, diz a ele para vestir uma roupa ousada e sai. Nesse momento, 2 garotos entram enquanto brigam para ver quem come a primeira fatia de pizza e se perguntam quem é esse garoto feio do interior que está usando as roupas deles no meio do escritório. Inugami o apresenta às 2 crianças, Shiki e Akira, e revela que Shiki também é um híbrido humano e demônio como Kabane. Ele explica ainda que, normalmente, os demônios mantêm sua existência escondida dos humanos para manter suas identidades seguras. Mas, às vezes, alguns demônios saem da linha, e é aí que eles entram em cena para consertar as coisas. Desde o início, Shiki decide ser um saco holandês em relação a Kabane, e pergunta quantos anos ele tem. Kabane diz que tem 13 anos, e Shiki diz para ele ter isso em mente, pois ele tem 14 anos e é mais velho que ele. Em seguida, ele diz para ele dormir no sofá e volta para o seu quarto. Por outro lado, Kabane fica olhando para Akira por algum tempo, e ele pergunta se ele precisa de alguma coisa. Kabane diz que estava imaginando como ela era uma garota bonita,
o que deixa Akira furioso, e ele volta correndo para o quarto, dizendo que é um menino. Mais tarde, Shiki se senta com Kabane e come sua pizza. Ele diz que não é um vilão tão grande, a ponto de não compartilhar sua comida, e diz para ele comer. Kabane diz que nunca comeu pizza na vida, e isso deixa Shiki tão surpreso, que ele deixa de ser rude por um tempo, e diz a ele para viver um pouco. Depois disso, todos voltam para a cama, e Shiki se pergunta por que Inugami levou Kabane até lá. Akira acha que ele não tem para onde ir. Foi abandonado ou é muito forte. Shiki decide descobrir e monta uma armadilha de seda no caminho de Kabane para o banheiro. Kabane cai. Shiki pergunta se foi abandonado e tenta provocá-lo. Kabane diz que não foi abandonado e tira o pé da seda, machucando o tornozelo. Mas para a surpresa de Shiki, não há sangue e o ferimento se cura imediatamente com uma chama roxa. No dia seguinte, a agência recebe uma solicitação especial da sede da polícia para lidar com um incidente relacionado a demônios. Inugami e os outros entram no carro e chegam ao local do incidente. Acontece que, em uma casa antiga, mãe e filho estão inconscientes em um quarto coberto por milhões de pequenos insetos. A polícia está fechando a sala e já perdeu um de seus homens, que tentou entrar e foi imediatamente coberto por insetos e caiu inconsciente também. Igami entra com sua força de trabalho infantil e dá uma olhada na sala. Ele explica que esses insetos são chamados de 3 insetos cadáveres. Normalmente, eles apenas mordiscam a pele morta quando você dorme e são bastante inofensivos, mas eles têm seus pratos favoritos. Ele diz que eles estão cercando algo no centro da sala e que esse objeto deve ser a fonte de tudo isso, e portanto, eles devem removê-lo de lá. Ele diz que pode transformar todo o seu corpo em ferro e entrar com segurança. Mas isso levaria algum tempo, e considerando que já se passaram 30 minutos desde que tudo isso começou, ele gostaria que terminasse logo, ou a mãe e a criança não sairão de lá vivas. Shiki diz que pode usar sua corda para montar uma armadilha e puxar o objeto de dentro dela, como o Homem-Aranha. Inugami o deixa tentar. Shiki abre um pouco a porta e começa a colocar uma teia lá dentro. Mas, para a surpresa de todos, os insetos começam a comer a seda, e toda a sua existência se torna inútil. Akira está muito assustado com os insetos, e já é muito maricas para fazer algo a respeito. Inugami acha que não há outra escolha. Esperar Kabane virar ferro e entrar com ele. Mas Kabane diz que pode fazer isso e entra. Os insetos o cobrem, mas ele segue como um Giga Chad. Inugami explica que, como híbrido humano-ghoul, ele não tem sangue. Os insetos paralisam com anestesia no sangue, mas não podem comê-lo porque ele regenera o corpo. Além disso, ele deve ter tido sentimentos como os outros, mas sua tia o tratou pior que Harry Potter. Cresceu altruísta e emocionalmente insensível. Faz o que é necessário, o que o torna forte, mas é triste. Cabinet continua e pega um par de sapatos vermelhos no centro. Quando ele faz isso, os insetos somem e Inugami deixa os paramédicos entrarem para salvar a família. Depois, o Mengi diz que esses insetos adoram culpa e que os sapatos foram roubados. Então, o filho mais velho agradece com lágrimas, dizendo que são uma família pobre, com mãe solteira, e preferem não se mudar, a não ser que o motivo do ataque do inseto seja algo na casa. Inuyami diz que os sapatos foram o motivo, e que desde que eles não façam coisas ruins, ficarão bem. O irmão começa a chorar, e explica que a mãe deles tem a última palavra em relação a si mesma, e que ela usa esses pares de sapatos velhos há décadas. Um dia, seu irmão mais novo trouxe esses sapatos para dar a ela, e sendo o irmão mais velho, ele sabia que os havia roubado. Então, ele o repreendeu por ter feito a coisa errada. O irmão mais novo deve ter se sentido muito culpado, e foi então que os insetos começaram a atacá-los. A mãe deles odeia insetos, mas imediatamente pulou e abraçou o garoto mais novo. E foi assim que tudo aconteceu. Ele agradece a todos e vai embora. E todos decidem voltar para casa. Antes de entrar no carro, Kabane pergunta a Inugami se ele pode conhecer seus pais se trabalhar para ele. E Inugami começa a sorrir. Ele diz que, como detetive, é seu trabalho e descontará do salário. E todos voltam para casa. Mais tarde, Shiki conversa com Kabane sobre sua história. Ele conta que é filho de um pai humano e uma mãe demônio-aranha, separados quando era jovem. Kabane pergunta se ela vive e ele diz que não sabe, que normalmente um pai buscaria os filhos, mas ele ainda está aqui após muitos anos. Kabane diz que não há motivo para perder a esperança, e que pode ser que ainda estejam tentando encontrá-los, e que o mundo é muito grande. E no início, ele também perdeu as esperanças, mas Ingomai ajudou a reacender suas chamas, e agora ele não vai perdê-las. Ao ouvir isso, Shiki se levanta e volta para seu quarto, e diz a Kabane para ir com ele, e que também lhe mostrará seu quarto. Por outro lado, Inugami saboreia um café Mag, e liga para a superintendente da polícia, Inari, e diz a ela que terminou o processo de investigação. Ele fala sobre a busca de um humano, e menciona um garoto híbrido humano-demônio com a pedra do estilo de vida. Ela se interessa e pergunta se ele é perigoso. Ele responde que sim,
mas pode ser a esperança que procuram. No dia seguinte, Inugami pede a Shiki e Akira que levem Kabane para conhecer Inari. Kabane pergunta quem ela é, e ele explica que é uma demônio raposa com alto cargo na polícia, e que, como detetive, precisa de informações de eles. Antes de irem embora, Inugami lhe dá um amuleto especial e diz para ele o guardar por precaução. Depois disso, todos se dirigem à delegacia de polícia para conhecer Inari. Acontece que ela é uma vixen gostosa que gosta de usar seu charme para transformar todos no departamento de polícia em seus amigos. E foi assim que ela subiu na hierarquia. Kabane e os outros entram no prédio e pedem à recepcionista que eles querem ver a superintendente e que devem marcar uma reunião com ela. O velho tenta afastá-los, mas então uma jovem entra e se apresenta como uma das guardas pessoais de Inari, Kon. Ela diz que Inari está esperando o garoto chamado Kabane e só o leva de volta com ela. Eles deixam Shiki e Akira para trás e entram na pequena sala de reuniões onde Inari está esperando por eles. Ela diz a Kabane para se sentar em frente a ela e se apresenta. Ela então diz que Inugami lhe contou tudo sobre ele e seu Lifestone e pergunta se ela pode dar uma olhada mais de perto. Kabane, sendo o cérebro de pássaro que é, diz que Shuran lhe entrega o Lifestone e ela explica que é uma pedra rara que controla seus impulsos e diz que ela e o Kine de Inugami nunca se deram bem. Mas para o bem da coexistência pacífica do demônio, eles decidiram se comportar bem um com o outro. Sua espécie precisa se alimentar de diferentes emoções e sentimentos que os humanos liberam. Mas, com a ajuda dessa pedra, eles não precisarão ficar presos a esse desejo, e diz que agora vai ver como produzi-la em massa. Ela faz com que Khan tire sua cabeça, e em seguida, chama 2 oficiais para selar sua cabeça em uma mala e se livrar do resto do corpo. Em seguida, ela diz a Khan para levar a cabeça para o quarto dela e lidar com os outros 2 garotos que estavam com ele. Khan diz que ela é como uma mãe para ela, e que sempre obedeceria a todas as suas ordens. Ela então recebe um tapinha na cabeça antes de ser chamada de boa menina, e fica feliz depois disso. Ela se transforma em Kabane, e vai ao encontro de Shiki e Akira, segurando a mala na mão. Shiki pergunta ao falso Kabanan onde ele estava e o que havia dentro da mala, e ele responde que estava falando com Lady Inari e que deveria entregar a mala no quarto dela. Mais tarde, ao ouvi-lo chamá-la de Lady, Shiki se encolhe diante de seu rosto fedorento e pergunta por que ele está se referindo àquela velha bruxa como tal, o que deixa Kon realmente furiosa e sua ilusão se desfaz quando seu rosto se transforma em sua forma de raposa. Ela então desfaz sua transformação e pula na grade. Ela lança uma grande bola de fogo em sua cauda e depois dispara mais algumas como uma metralhadora. Shiki e Akira correm e se escondem atrás de alguns móveis e perguntam a ela o que estava fazendo e se ela queria colocar o lugar inteiro está pegando fogo com todos esses humanos Momo dentro. Ela diz que isso não importa e que assim que uma pessoa entra nesse prédio, ela fica sob o genjutsu de Inari e para de sentir ou pensar qualquer coisa. Eles apenas fazem seu trabalho como deveriam. Ela então começa a atacá-los novamente e Shiki forma uma barreira entre eles, puxando diferentes móveis com sua seda. Em seguida, ele puxa a corda que prendeu a mala dela em segredo, e também a leva embora. Eles abrem a ligação e se assustam com a cabeça feia de Kabane, e fogem dali para não serem vistos por Kon. Por outro lado, Kon começa a entrar em pânico com a ideia de não cumprir as ordens de Inari, e fica furiosa. Enquanto isso, Kabane diz a Shiki para jogá-lo na Kon, e ele cuidará dela, e eles fazem o movimento combinado, lançando o jutsu da cabeça fedorenta de Kabane. A cabeça de Kabane se choca contra Kon, e ele a morde na clavícula, fazendo-a perder sangue e desmaiar no chão. O fogo ao redor dele se apaga, revelando que era uma ilusão e as pessoas estavam dormindo. Ele regenera seu corpo, mostra a Excalibur a Akira e Shiki pede que ele se cubra com a jaqueta. Todos saem e encontram Inugami, que os espera com o carro. Inugami diz que tudo foi como planejado e liga para Inari. Por outro lado, Inari está saindo para pesquisar o Lifestone para que possa produzi-lo em massa. Mas de repente ele se transforma em um boneco de cachorro guaxinim e seu telefone começa a tocar. Ela o atende e Inugami a chama por ter atacado suas crianças trabalhadoras. Ele diz que ela deve estar ficando velha para não conseguir ver através de sua técnica de mudança de forma e diz a ela que a Legstone pertence a Kabane e que se ela tentar levá-la novamente, terá que lidar com ele. Além disso, agora ela deve um favor a ele por ter causado todo esse problema e interrompe a ligação em seu carro. Descobrimos que Inugami deu a Kabane um Lifestone falso, como um amuleto de boa sorte para colocar em seu pescoço, e disse a ele para manter o Lifestone verdadeiro em sua cabeça. Depois de lidar com tudo isso, ele diz que eles deveriam comer fora e dar uma festa de boas-vindas para Kabane. Shiki e Akira discutem sobre o que comer e acabam optando por comida chinesa e panquecas, e acabam ficando doentes. Voltando para casa, Inugami conta a Kabane que o trabalho vem de pesquisas na web, boca a boca, e principalmente da placa de sinalização. Ela emite uma luz que atrai demônios e pessoas influenciadas por eles. Assim o trabalho os encontra. A placa foi feita por Inari, então tem uma relação colaborativa com ela. Eles veem Kon ferida se aproximando, e Shiki e Akira se preparam. Kon cai e seu estômago ronca.
Eles a alimentam com pizza. Ela diz ser boa e que Inari lhe deu uma missão: entregar a cabeça de Kabane. Ela tenta atacar, mas Inugami impede, dizendo para sair da mesa. Ou Inari ficaria brava. A garota se torna dócil e começa a agir como uma boa menina. Ele então diz a ela para agradecer pela comida e reciclar o lixo, e eles decidem cuidar dela por enquanto. Nesse momento, um homem entra em seu escritório e Kabane percebe um cheiro estranho ao seu redor. Shiki explica que se trata de um humano influenciado por um demônio, e que isso significa que eles têm um novo emprego. O homem se senta em seu meio bar, meio escritório, e toma um drink servido por Inugami. Ele reclama de uma garota chamada Mao, por quem se apaixonou. Ela trabalha no distrito da Luz Vermelha e ele quer confessar seus sentimentos a ela. Mas sempre que espera por ela do lado de fora, não consegue vê-la sair do prédio e nunca tem a chance de conversar com ela. Ao ouvir sobre seus problemas amorosos, Kabane pergunta por que metade do escritório é um bar. E Shiki explica que, há muito tempo, Inugami trabalhava com um sócio que queria ter um bar no escritório, mas agora não tem mais. É melhor não perguntar mais nada a ele sobre isso, pois é um assunto delicado para ele. Enquanto isso, Akira, pega a conversa e começa a dizer que o amor é uma coisa incrível. Ele diz que Shiki e Kabane são o resultado do amor entre um humano e um demônio, e Kabane fica interessada em saber mais sobre essa coisa do amor. Depois disso, ele se aproxima de Inugami e diz que quer ir com o cliente e ajudá-lo a confessar seu amor para que ele também possa aprender sobre isso. Ele quer fazer isso porque seus pais também encontraram o amor, e aprender sobre isso pode ajudá-lo a entender melhor seus pais. Inugami olha para sua cara de bobo e decide deixá-lo fazer isso. Ele pede a Shiki e Akira que o ajudem também, e diz a Kon que, se ela os ajudar, ele lhe dará a cabeça de Kon. Com tudo isso resolvido, ele diz ao cliente que as crianças cuidarão de seu pedido, e diz a todos para irem embora. Nesse momento, o cliente vê um rato na sala e o pega como um gato. Seu rosto lembra um gato, e ele diz que coleciona esses animais para sua amada. Inugami percebe que é obra de um demônio felino, e pede a Akira para ficar atrás, pois teme coisas nojentas como cadáveres de ratos. Então saem e sentam em uma cafeteria em frente ao trabalho de Mao. As crianças pedem a foto de Mao, ele a mostra e diz que ela deve estar saindo, pois seu turno está prestes a terminar, mas estranhamente, ele não a vê saindo. Nesse momento, as crianças percebem um demônio felino, saindo na forma de um gato cor-de-rosa com a cauda dividida. Eles vão até o beco com o cliente, abordam o demônio Mao, e dizem que estão ali por causa da agência de detetives Enigami. Ao ouvir seu nome, Mao diz que reconhece o nome e pergunta o que eles queriam de uma gata inocente como ela. Eles dizem que seu cliente Yoruno se apaixonou por ela e quer confessar seus sentimentos. Mao se transforma em sua forma humana, dá um choque em Yoruno e diz que iria adicioná-lo à sua coleção para que ele pudesse trazer seus mouses também. Mas parece que sua sedução ainda não fez efeito. Então, ela revela 3 humanos quase gatos com camundongos na boca. Diz que não há amor, é por seus poderes. Kan, como raposa, salta e agarra Mao, levando-a a Yoruno para confessar. Ele oferece uma sacola de ratos mortos e diz que viveu deprimido, perdendo esperança diariamente. Então ele a conheceu, e ela foi a primeira luz que o manteve à tona. Ele quer ficar com ela, mesmo se precisar virar um gato. Depois, saem da MB e vão para casa para ver Inugami. Ao voltar, Kan pede a promessa de Inugami, a cabeça de Kabane. Ele diz para fechar os olhos, pega uma laranja na geladeira, transforma na cabeça e entrega a ela, despedindo-se. Após a raposa partir, ele pergunta a Kabane sobre o amor. Kabane diz que é como a luz, um raio de esperança. Ele entrega a Inugami lenços de papel, dizendo que são um presente. Para Kabane, Inugami é uma luz que deu razão à sua vida. E as pessoas dão presentes úteis às suas luzes, por isso escolheu lenços. Em seguida, ele se vira para falar com Shiki e Akira e diz que eles também são um pouco leves para ele. Portanto, ele também conseguirá algo para eles em breve. Alguns dias depois, Inagami revela que Yoruno e Mao ficaram juntos e que ela se apaixonou por ele depois de sua confissão e que eles estão morando juntos agora. O retorno dos humanos aos gatos também deve voltar ao normal em algumas semanas. Enquanto Shiki se pergunta em que tipo de mundo ele vive, Akira se surpreende com Kabane, que conseguiu resolver seu problema. Ele diz que o grupo de demônios nativos vive no rio e que eles devem estar irritados com a obra. Algum tempo depois, ele se aproxima de Inugami e diz que se tornou aprendiz de Kabane, e Shiki explica que havia uma barata no banheiro e Kabane cuidou dela. Então Akira agora o chama de mestre. Akira diz que pode assumir qualquer caso ao lado de Kabane e pede um emprego. Ao ver isso, Inugami diz que há uma missão para a qual ele estava planejando ir com Kabane. Mas se quiser, pode deixar para os dois. Ele explica que há obras perto do rio Shibuya tentando desviar sua direção.
Mas muitos trabalhadores têm morrido misteriosamente, e esqueletos são encontrados no rio. Ele suspeita de um grupo de demônios nativos que vive no rio, e deve estar irritado com a obra. Shiki diz que aquele lugar está cheio de sujeira e insetos, e que devido às obras, o rio praticamente se tornou um esgoto. Inugami confirma que será um trabalho desagradável, e pergunta se Akira ainda quer fazer isso. Akira se sente enojado, mas diz que fará e vai vestir seu equipamento de limpeza. No dia seguinte, eles passam por baixo da ponte ao longo do rio, e entram no túnel escuro. Kabane explica que primeiro eles devem procurar os demônios nativos para chegar a uma solução pacífica. Enquanto caminhavam, uma enorme sanguessuga caiu em cima de Akira, e ele começou a gritar. Mas Kabane fechou sua boca com a mão, e disse para ele ficar quieto, ou eles alertariam todos sobre sua presença. Ele então tira as sanguessugas de suas cabeças e as joga no rio. Akira pergunta por que ele não as mata, e ele explica que não gosta de matar outras pessoas, sejam humanos ou insetos, ou monstros, a menos que não haja outra opção. Em termos simples, eles nos atacam para salvar suas vidas, e a menos que representem uma ameaça para ele não precisa matar nada. Ao ouvi-lo falar sobre tudo isso, Akira se pergunta o quanto Kabane é legal, e diz que ele realmente é demais. Ele lhe diz que ele o lembra de seu irmão mais velho, e começa a lhe contar sobre sua história. Ele explica que pertence a uma tribo de demônios da neve, que vive nas montanhas de Omori. A aldeia tinha um sistema onde todos eram fêmeas, e machos nasciam a cada 100 anos, sendo tratados com cuidado. Ele era chorão, e seu irmão o animava. Ao fugir do vilarejo, separou-se do irmão e uniu-se a Inugami para encontrá-lo. Ao ouvi-lo falar sobre tudo isso, Kabane pergunta se ele consegue controlar o gelo, considerando que ele é um demônio da neve, e Akira diz que sim, mas que é muito ruim nisso porque exige muita concentração. Nesse momento, ele é atacado por um enorme demônio sapo que o agarra pelo rosto, mas Kabane derruba o anfíbio com um cano de metal. O monstro tenta atacá-lo novamente, mas nesse momento, um pequeno cão guaxinim chega ao local e chuta o sapo para longe. Ele tem uma garrafa de sangue e uma carta em seu pescoço que diz: para Akira e Kabane da Inugami. Na carta, ele lhes diz que os demônios sapos estão por trás dos ataques, e que enlouqueceram depois de comer humanos, e precisam ser exterminados. Ele lhes diz para atraí-los para fora usando o sangue da Bíblia, e diz para eles cuidarem dessa missão. Kabane diz que não se importa com isso, mas Akira fica preocupado. Kabane pergunta se ele deveria ver sua bunda de marica sair. Mas Akira pensa em como ele quer ficar mais forte para ser confiável, e diz que ficará lá mesmo que faça xixi nas calças. Eu me pergunto se algum maricas na seção de comentários estaria interessado em comprá-las. Com isso, os dois entram fundo no túnel ao lado do Sr. Raccoon Dog e despejam o sangue no rio. De repente, um grande número de demônios sapos salta e os ataca, e como esperado, Kabane e o cão guaxinim lutam. Enquanto Akira se senta no canto pensando em como venderia aquelas calças mijadas de maricas, as coisas começam a ficar ruins para eles, pois ficam sobrecarregados com o grande número de sapos de cara verde. Mas Akira começa a pensar em como queria se tornar mais forte e confiável, e, em um esforço para ser útil, ele libera seu elemento de gelo e congela tudo no túnel, exceto a cabeça de Kabane e o Sr. Kabane, cão guaxinim. Kabane o elogia por ter eliminado todos os monstros e eles tiram uma selfie juntos. Enquanto isso, o Sr. Guaxinim caminha mais para cima e encontra o ancião dos demônios sapo. Acontece que ele era Inugami o tempo todo, e o ancião sapo o agradece pelos serviços prestados, e explica como seus antigos irmãos se tornaram malignos depois de comer carne humana, e começaram a comer os ovos e os filhotes de sua própria espécie também. Inugami o recebe de volta e considera a missão um sucesso. Dias depois, Kabane está limpando o corredor. Ele lembra do aviso de Inugami para não abrir a porta ali e pensa em mover as caixas para limpar. De repente, a porta se abre. Uma mão branca o puxa. Ao meio-dia, Shiki encontra o esfregão e fala com o Inugami. Ele lhe conta onde o encontrou e como está preocupado com o desaparecimento repentino de Kabane. Ao ouvir a história, Inugami fica preocupado e corre para a sala no final do corredor e entra junto com as outras crianças. Lá dentro, eles veem o cara mais branco da história da humanidade sentado em uma cadeira de jogos em frente a uma configuração de monitor Mega 6. Ele pede que Kabane se sente ao seu lado no chão e abra garrafas de água e latas de comida para ele, e Inugami diz que era exatamente isso que o preocupava. Ele chama o americano pelo seu nome, Mihai, e o faz tirar os fones de ouvido. Mihai olha para Inugami, cumprimenta-o e pergunta por que ele nunca lhe contou sobre a obtenção de um escravo tão obediente e treinável. Shiki e Akira perguntam se ele estava morando lá o tempo todo, e o cara diz que sim, e se apresenta como Mihai, o vampiro. Ele é o chefe da tecnologia de informação e comunicação da agência, e diz que, a partir de agora, está nomeando Kabane como seu escravo pessoal. Inugami começa a revirar os olhos com esse compromisso e pede às crianças que saiam com ele por um momento. Uma vez lá fora, ele explica que Mihai é seu antigo parceiro e que ele é um vampiro, que é considerado o melhor dos melhores entre os demônios.
Eles possuem um nível sobre-humano de força física, conhecimento e riz. Eles nunca envelhecem além de seu auge e são quase imortais. Além de tudo isso, Mihai odeia o tédio, por isso adquiriu conhecimento e se treinou em quase todos os tipos de habilidades profissionais. Quando ficou sem ter o que fazer, começou a ficar entediado com esse mundo, e para evitar que ele se tornasse o principal vilão do anime, decidiu convidá-lo para a agência. E aqui, ele se tornou viciado em jogos de gacha como Genshin Impact e Honkai Star Rail, e gosta de ficar em seu quarto o dia todo. Além de ser um jogador suado, ele também é muito experiente em tecnologia, e é o responsável pela criação do site da empresa, e por manter os dados protegidos de pessoas como Inari. Ele diz a eles para ficarem fora do corredor se quiserem ter uma vida fácil. No dia seguinte, Kabane volta a ser um escravo obediente e a servir seu mestre branco. Shiki e Akira entram no quarto do vampiro e dizem a ele para parar de abusar do garoto já morto e torná-lo seu escravo. Mihai M se oferece para libertá-lo se eles o derrotarem em uma luta de braço de ferro, e Shiki aceita a oferta. Eles se sentam e Mihai imediatamente o derruba, e Akira se recusa a tentar. Kabane pergunta se pode tentar, e Mihai diz que é seu trabalho atender seus escravos. Então o espanca. Ao meio-dia, Kabane vai comprar ingredientes e pensa em se fortalecer para proteger quem ama na agência. Ele se senta no parque para descansar e pensa em treinar. E nesse momento, Kon cai da árvore atrás dele. Ela se vira e percebe que Kabane está sentado no banco e pergunta o que ele estava fazendo ali. Kabane acha que ela está ali por causa da cabeça dele e tenta fingir que não tem uma, fechando o capuz do casaco. Mas Kon diz que não cairá nesse truque novamente e, então, diz tristemente que isso não importa, pois Inari não precisa mais dela, e quando ela foi dar a cabeça dele a ela, já havia um novo demônio Fox com ela, e ela não o fez. Nem se importam em olhar para ela. Ela diz que não pode voltar para casa do jeito que está agora porque tem sido uma garota má. Kabane pede que ela lute com ele, e os dois imediatamente entram em combate corpo a corpo. No início, os dois se enfrentam, mas depois Kon sobe em cima de Kabane e começa a bater em seu rosto fedorento. Mas então, ele a acerta com uma cabeçada e a faz voar de volta para o chão com o nariz sangrando. Ela começa a chorar e diz que não é à toa que Inari a abandonou, pois ela é muito fraca. Kabane não sabe o que fazer a respeito e segura sua mão na esperança de confortá-la. Kon acaba chorando até dormir, e eles ficam sentados juntos no banco até a noite. Quando ela acorda, Kabane diz a ela que, se for muito difícil ir até Inari, ela deveria ir morar com eles na casa de Inugami. Mas ela diz que não pode porque ele é um demônio cão guaxinim, e ela é um demônio raposa. Ela, então, olha para ele com olhos brilhantes, e diz que não se importaria de morar com ele aqui mesmo no parque, e que sabe que não passará fome lá, pois há pardais e pombos. Ele diz que tem que ir comprar e levar ingredientes para o jantar em casa, e ela pergunta se essa é a missão dele. Ele diz que é como uma tarefa, e diz que voltará para buscá-la assim que terminar, e que não deve demorar muito, e eles fazem uma promessa. Ela diz que estará esperando por ele, e solta sua mão. Por outro lado, Inugami fica surpreso ao ver Mihai fora de seu quarto, e ele diz que machucou a mão durante o braço de ferro com Kabane e que levará uma semana para cicatrizar. Portanto, ele aproveitará seu tempo brincando com seus escravos. Em seguida, ele engana e tranca Inugami em seu quarto com um teclado de bomba acoplado, que explodirá se ele mexer nele. Quando as crianças chegam, ele lhes diz que Inugami está ocupado com um trabalho separado e quer que eles cuidem desse trabalho especial que ele encontrou para eles. Shiki fica animado e diz que quer experimentar sua nova habilidade, e a revela aquecendo o local e fazendo-o suar muito, o que o torna invisível porque a aranha Silk e o enredo do anime tem isso. Eles chegam aos detalhes da missão, e Mihai explica que o alvo é uma empresa chamada Bug Bite Electronics. 3 anos atrás, 16 funcionários tentaram fazer Isekai em uma de suas fábricas, mas no ano seguinte, esses números caíram para 0, e a empresa voltou a ser lucrativa. Sua missão é entrar e descobrir como eles conseguiram fazer isso. Para isso, eles se dividiram em 2 equipes. A equipe A seria composta por Kabane e Akira, que esperariam a equipe B, Shiki e Mihai, na 4ª forma de seu carro de controle remoto de alta tecnologia, chamado Mihai Magnum, para abrir as portas por dentro. Uma vez lá dentro, Shiki percebe uma luz saindo de uma das salas, e depois de dar uma espiada, vê um grupo de pessoas trabalhando em fila, parecendo zumbis deprimidos. De repente, um dos homens sai correndo da sala, chorando e pedindo demissão. Mas então, ele é confrontado pela gerente rica. Ela o leva para o escritório de aconselhamento de funcionários e diz para ele relaxar, enquanto Shiki o segue por trás. Uma vez lá dentro, um demônio mosquito coloca seu canudo dentro da orelha do homem e bebe seu cérebro por dentro. Acontece que a gerente e suas 2 irmãs são as responsáveis pelo prédio, e são demônios. Mosquito M, Mihai conclui que eles consomem o cérebro de suas vítimas e deixam o resto de seus órgãos funcionando sem pensar. Dessa forma, eles mantêm as pessoas da empresa trabalhando sem nenhuma reclamação. Diga. Vendo essa visão terrível, Ekora desmaia. Shiki acha os inimigos fortes demais e sugere se reagrupar, voltar e esperar Inugami desarmá-los. Decidir o próximo passo. Voltando para Kabane, Mihai se irrita com a calma de Shiki.
Decide bagunçar e bate Mihai Magnum na parede como uma mulher chinesa. As irmãs ouvem o barulho e saem para ver o que estava acontecendo. Erika encontra o carrinho de brinquedo no chão, pega-o para si e dá uma olhada em volta por precaução. As outras duas logo a seguem e decidem se separar e verificar todo o prédio, enquanto Chique se esconde em um canto como o pequeno inseto que é. Depois que eles saem, ele acha que deve se apressar e se encontrar com os outros, antes de se transformar em um idiota sem cérebro como Cabané. Então Erika o encontra e diz que sua irmã proibiu matar para evitar Inari. Mas ela precisa abatê-lo ou torná-lo um macaco sem mente. Ao se abaixar para comer seus miolos, Mihai M dá um choque em seus olhos de inseto com o mod elétrico do carro e pergunta a Chique por que está sentado ali como um maricas. Chique, ofegante e mais assustado que o normal, descobre seu trauma e finge ser durão para esconder a fraqueza. Sorri, dizendo que será um brinquedo divertido. Ofegando e imóvel, lembra da infância com a mãe e momentos marcantes. Ele se pergunta como eles se separaram, mas sabe que tem muito medo de coisas assustadoras e, se não consegue se lembrar, isso significa que algo terrível aconteceu. Por outro lado, Mihai diz a Cabané e Akira para irem salvar Chique, e os leva até a outra irmã demônio, Momoka. Enquanto isso, ele começa a assustar ainda mais Chique com descrições do que vai acontecer com ele se não se mexer, o que o deixa furioso, e acaba danificando o carrinho de brinquedo com um soco. Isso também o acorda, e ele decide finalmente revidar. Ele aumenta sua invisibilidade e foge da Senhora dos Mosquitos, fazendo com que ela use sua habilidade especial, que lhe permite aumentar sua sensibilidade e ser capaz de observar diferentes pegadas, como dióxido de carbono, temperatura corporal e suor. Usando isso a seu favor, Chique a confunde cercando toda a área com suas cordas e a captura em uma forte teia de aranha. Depois disso, ele se revela o verdadeiro filho de Peter Parker, pula do teto e aterrissa com seus sapatos no rosto de Erika, que tem olhos de inseto. Depois de derrubá-la, ele cai e se elogia por ter vencido seu medo, e se lembra do momento em que Inugami lhe disse que tinha algumas informações sobre seus pais e se ele gostaria de conhecê-las. Mas ele se recusou a falar sobre isso, dizendo que estava confortável com sua nova vida na agência e que não queria saber de nada. Seu passado. Ele se pergunta se conseguirá lidar com o resto da conversa com Inugami, e decide perguntar a ele depois da missão. Cabané e Akira chegam, arrastando Momoka pelos cabelos. Como selvagens, amarram e esfregam o material branco de Chique, pensando no próximo passo. Cabané diz que devem lutar agora. São 3 contra 1. E Chique concorda, pois apagariam as evidências. Se elas saírem, os dados de Mihai serão inúteis. Enquanto discutem, Rika, a irmã mais velha, entra no corredor. Ela chama as irmãs de inúteis por perderem para 2 peidinhos num carrinho de brinquedo, pois até ela sabe que Akira é inútil. Ela pergunta se podem esquecer tudo e partir sem perseguir mais o incidente. Cabané diz que não é possível devido ao número de pessoas prejudicadas, e é seu trabalho detê-los. Reika diz que as negociações acabaram e precisa cuidar disso sozinha, pensando em qual cérebro chupará primeiro. Ela gira a roda como Steve Harvey, e sua escolha cai nas irmãs. Começa com Erika e depois Momoka, cuidando das duas. Então, ela vira um demônio mosquito e avança para as crianças. Cabané vê que Chique está exausto, e Akira Akira. Assim, ele avança. Ele ataca seus órgãos vitais, mas Rika o agarra e perfura seu peito. Chique consegue correr, mas é derrubado com um tapa, e Akira se ofende e se pergunta como ele ousa cair diante de si mesmo. Usa o Splash como um Magikarp e não faz nada. Então Rika o faz dormir com um tapa de suas pernas peludas. Com os amigos fora de combate, Cabané pensa no que fazer e lembra que queria ficar mais forte. Sabe que não pode derrotar a Bug Lady com sua força atual, mas força seu corpo e quebra seus próprios ossos. Nesse momento, Mihai aconselha Jutsu, dizendo que ele não dominou a técnica na luta de braço de ferro, nem consegue vencer o inseto porque reprime seu poder demoníaco e usa o humano. Para salvar seus amigos, deve seguir seus instintos, liberar o demônio e usar seu poder para destruir o inimigo. Cabané reflete sobre o que realmente deseja. Ele quer arrancar os braços da Senhora Inseto e salvar seus amigos. Ele grita como Goku, passa por todos os níveis de Super Saiyan, até Super Saiyan Deus, e arranca os braços dela. Rika cai. Ele pergunta se ela precisa de uma mão enquanto segura seus braços, e percebe que é realmente OP enquanto... Ele está se perguntando se poderia governar este mundo.
como o personagem principal de um anime isekai. Ele se aproxima de Rika para acabar com ela. Mas então, Inugami sai de seu quarto e fala com ele usando a Mihaly Magnum. Ele o elogia por seu bom trabalho e diz para ele voltar agora e que eles darão as informações para Inari e deixarão que ela cuide do resto. Kobeni diz: "Ah." E nesse momento, a nova criança demônio Fox que Inari nomeou depois de Kon, entra e diz que cuidará do resto. Ele se apresenta como Nobimaru, vai até Rika e planta algumas sementes de fogo em seu corpo. Em seguida, estala os dedos e a incendeia antes de ir até as outras irmãs e fazer o mesmo com elas, deixando apenas suas cinzas. Em seguida, ele conversa com Kabane sobre a opinião dele sobre a possibilidade de matá-las, e diz a ele para levar sua amiga aranha de volta para casa, já que ela parece estar muito cansada e desidratada. Antes de ir embora, ele conta a Kabane outro segredo, e diz que Inari não desistiu de seu Life Stone, e que ele o está seguindo há algum tempo por ordem dela. Deixar Inugami furioso seria ruim para eles, por isso não usarão a força para tirar a pedra dele. Mas se ele a entregasse a ela por vontade própria, Inugami não interferiria, e é isso que Inari espera. Ele então lhe diz para ter cuidado, pois afinal, eles são demônios astutos. Kabane diz que será cuidadoso, e pergunta por que ele lhe contou tudo isso. E Nagimaru revela que na verdade, ele realmente odeia Inari, então é por isso. Depois disso, todos deixam o prédio da empresa e voltam para casa, e Akira fica furioso com Mihai por ter mentido para ele sobre a dificuldade da missão. Mihai fala em sua defesa e diz que eles deveriam agradecê-lo porque nunca cresceriam sob o comando de Inugami, que lhes dá missões fáceis e os protege das sombras. Inugami diz a ele que é verdade que os meninos cresceram muito mais do que ele pensava, mas se ele tentar algo assim novamente, ele o mandará de volta para a Romênia embalado em gelo para conversar com Andrew Tate até que ele morra. Depois disso, todos vão dormir, e Mihai diz que, a menos que queira matá-lo ele mesmo, terá de encontrar maneiras de entretê-lo, e que ele gostou dos garotos, e que, às vezes, pode transmitir um pouco de sua sabedoria a eles novamente. Mais tarde naquela noite, Kabane verifica os batimentos cardíacos de Shiki e Akira, e se sente aliviado ao ver que eles estão vivos. Na manhã seguinte, ele segue Shiki como sua mãe com uma expressão pensativa no rosto. Ele parece estar se esquecendo de algo, e quando Akira pergunta, ele de repente se lembra da promessa que fez a Kon e sai correndo de casa para vê-la. Ele vai até o parque e a chama, e ela cai da árvore como a maçã que é. Ela pergunta a ele por que demorou tanto, já que ele ia voltar depois de deixar os ingredientes em casa. Ele diz que surgiu uma missão repentina, e ele teve que ir. E então as coisas foram surgindo uma após a outra, e ele meio que se esqueceu dela. Isso a deixa muito triste. Nesse momento, 2 peixes também caem da árvore, e ela revela que os pegou para eles comerem, mas que agora estão estragados porque ele não veio. Ele se sente triste por ela, e tenta confortá-la, enquanto Nobimaru os observa à distância, e sussurra que Kabane deveria ser mais cuidadoso. Por outro lado, Shiki se aproxima de Inugami, e diz que quer falar sobre seus pais com ele, e que agora está pronto para ouvir a verdade. Na manhã seguinte, todos vão à cidade natal de Shiki, para conhecer seu tio Aiko. Shiki diz que antes de se separar de sua mãe, ele morava aqui, e depois foi morar com seu tio em Tóquio. Uma vez na cidade, Inugami vai reservar quartos para eles em uma pousada, e as crianças entram em uma loja de souvenirs para comprar algumas coisas. Lá, Kabane se depara com um antigo livro de histórias folclóricas que conta a lenda de Nishikigumo. Ele se interessa pelo livro, e Shiki diz que é um folclore popular na região. Todos eles leem o livro, e descobrem que era uma vez um garoto chamado Shigi. Um dia, ao voltar para casa depois do trabalho, ele viu uma grande aranha mexendo em sua pilha de comida. Diante disso, Shigi decidiu fazer o que um homem-são faria, e saiu da casa que agora pertencia à aranha. Ou pelo menos era isso que ele deveria ter feito. Mas em vez disso, o bondoso e estúpido Shigi compartilhou sua comida com a aranha e disse a ela para se sentir em casa. No dia seguinte, quando acordou, viu seu barraco degradado cheio de teias de aranha douradas. Daquele dia em diante, ele vendeu a seda dourada, ficou rico e viveu feliz para sempre. Shiki diz que há histórias como essa em todos os lugares, e então percebe um garoto de cabelo rosa, olhando para ele da porta da loja. Nesse momento, Inugami entra com Aiko, e diz que o encontrou mais cedo do que o esperado, e todos decidem ir até a floresta perto de um rio para sentar e conversar. Durante a caminhada, Shiki ouve uma voz familiar chamando seu nome, mas acha que deve estar ouvindo coisas. Todos se sentam, e Aiko se apresenta como um estudioso que pesquisa o folclore e descobre a verdade escondida nele. Shiki revela que, apesar de ser totalmente humano, Aiko sabe da existência de demônios, mas não interage muito com eles para não causar problemas a ninguém. Aiko começa a provocar Shiki, mas ele diz que eles estão ali para ouvir sobre sua mãe, e explica contando uma história. Ele revela que isso aconteceu há muito tempo, quando eles ainda eram jovens, e costumavam acompanhar o pai de seu irmão mais velho, Shiki. Naquela época, eles estavam pesquisando a lenda da teia dourada, e viajavam pela floresta para encontrar pistas. Foi quando encontraram a mãe de Shiki, Kumi, que era um demônio-aranha. Depois disso, ele diz a Shiki que há algumas coisas que ele manteve escondidas dele até agora, mas que agora é o momento certo para ele saber. Inugami leva as outras crianças embora, e deixa Shiki ter uma conversa franca com seu tio.
Algum tempo depois, Shiki sai e se encontra com eles, revelando que ambos estão mortos. Seu pai morreu antes de ele nascer, enquanto sua mãe ficou doente e faleceu quando ele tinha 5 anos de idade. Ele acrescenta que talvez não consiga se lembrar de tudo isso, porque ficou muito traumatizado depois de ver o cadáver dela quando era criança. Ele tenta se fingir de durão e mantém um rosto duro e sorridente na frente deles, mas Kabane percebe e o xinga. Inugami pergunta a ele sobre Aiko e sai para ver como ele está, enquanto as crianças entram em um banho público quente e se divertem. Enquanto eles estão pensando em maneiras de animar Shiki, Nobumaru entra com sua Excalibur em plena exibição e reclama que eles deveriam ter contado a ele antes de sair da cidade, e que ele levou um bom tempo para chegar até eles. Com isso, ele revela suas orelhas e caudas de raposa e surpreende Shiki e Akira, que não o conheciam antes. Ele então diz a eles que parecem tristes e que devem sair para explorar a área e ver os vagalumes na orla. Depois disso, todos vão para a floresta ver os vagalumes, e Kabane agradece a Nobimaru pela sugestão. Nobimaru pergunta a Kabane se ele não está feliz com a morte dos pais de Shiki, porque se soubesse que seus pais morreram e Shiki está vivo, não poderia se sentir feliz. Kabane diz que não entende. Enquanto isso, Shiki vai a uma árvore assustadora e tem flashbacks da infância. Kabane e Nobumaru perguntam o que pensa, e ele corre para a floresta. Ele tropeça em uma pedra e atravessa um riacho, seguindo lembranças de infância. Quando jovem, brincava com a mãe na floresta. Mas ela saía para ver o tio. Um dia, ela não voltou. Impaciente, ele a seguiu e encontrou uma construção escondida na floresta. Ao entrar, viu sua mãe amarrada sob um monstro. Ele gritou e desmaiou. Ao acordar, estava no quarto do tio, que disse que sua mãe estava doente e precisava ficar sozinha. Por anos, viveu com o tio, evitando se intrometer no trabalho dele, temendo descobrir uma realidade dolorosa. Todos chegam ao prédio, e Nobamura revela que parece um laboratório de reprodução artificial. Houve rumores no passado sobre uma seda especial de cura, que curava tudo e substituía órgãos humanos. Essa seda vinha de híbridos de humanos e demônios, mas a Inugami ocultou as informações há 1 ano. Shiki se lembra que foi na mesma época em que Inugami lhe contou sobre encontrar seus pais pela primeira vez, quando ele se recusou a falar sobre isso. Ele diz que já esperou e agora vai se vingar de seu tio por ter machucado sua mãe. Ele diz que vai matá-lo e pergunta se eles podem impedi-lo. Mas Kabane diz que não e pergunta onde enterrar o corpo. Enquanto isso, Inugami chama Aiko e o leva para a floresta para conversar. Ele revela que sabe tudo sobre sua pesquisa e que foi ele quem impediu que seu trabalho fosse publicado durante todos esses anos. Gaikyo fica furioso e pergunta por que ele fez isso. E começa a revelar a verdade como um vilão do Scooby-Doo. Ele explica que, quando ele e seu irmão encontraram Kumi, perceberam que a lenda sobre a teia dourada era verdadeira, e que as aranhas por trás dela eram, na verdade, demônios-aranha como Kiui. Parecia que saber desse fato era suficiente para seu irmão, e ele até se apaixonou por ela. Mas ele queria esse poder para si mesmo. Foi quando, um dia, seu irmão caiu acidentalmente na floresta e morreu. Naquela época, porém, Kiumi já estava grávida de Shiki. Algum tempo depois, Kiumi foi ao apartamento dele com o bebê, que havia contraído gripe. O mundo humano tinha uma cura fácil para isso, mas no mundo demoníaco, não havia nenhuma. Ele levou o bebê ao hospital humano e Shiki se curou. Então, Kiumi percebeu que queria criar o filho como humana, mas era difícil. Ele propôs continuar os experimentos com ela em troca de dinheiro, e Kyuubi aceitou, dizendo que faria qualquer coisa por seu filho. Depois, ele experimentou com várias criaturas da floresta, descobrindo que a dourada era um demônio. A teia deve ser produto de um mutante. Foi quando o jovem Shiki a encontrou durante um dos experimentos, e isso o traumatizou. Então ele o afastou de Kumi. Com isso, os experimentos continuaram até que Kumi estava a ponto de quebrar. Mas finalmente, ele conseguiu produzir a lendária teia dourada, que pode curar qualquer coisa, inclusive doenças impossíveis, como a falta grave de ris e a depressão, para todos os espectadores. Após ouvir, Inugami pega o celular e revela que transmitiu tudo para Shiki, dizendo para ele agir. Shiki usa sua teia e puxa Aiko para uma árvore, decidindo enforcá-lo. Aiko chora por sua vida e pergunta a Inugami como ele permite que crianças matem. Inugami responde que é simples. Esteja pronto para morrer se estiver disposto a matar. Nesse momento, Akira sai chorando da floresta e pergunta onde estavam. Ele diz que os telefones estavam ocupados, estava escuro e teve medo de ser atacado por um urso. Inugami diz para ele se acalmar, mas vê um monstro branco tipo centopeia serpente atrás dele. Ele atira na cabeça do monstro, mas seu braço é mordido e fica roxo.
Com veneno, ele agarra Akira e corre para o fundo da floresta, enquanto os outros são cercados por centenas de monstros mistos de aranhas brancas. Shiki pergunta o que eles são, e Akio diz que eles são seus irmãos, e que são os resultados fracassados de seus experimentos com sua mãe. Um dos monstros corta sua seda e o solta lentamente, e Aiko revela que todos eles são semi-inteligentes e realmente obedientes a ele, pois se lembram das palavras que ouviram de sua mãe durante seus repetidos experimentos. Com isso, todos os monstros abrem a boca e começam a imitar as palavras na voz de Kumi, dizendo o nome de Shiki, e dizendo a ele, eu te amo. Ao ver tudo isso, Shiki começa a se lembrar de sua mãe, e começa a chorar, caindo de joelhos, e perdendo a vontade de lutar. Naomaru o elogia por ter lutado bem, e pergunta a Kabane o que ele queria fazer, e se estava com raiva. Por outro lado, Kabane já está em seu modo Super Saiyan God, e o manda calar a boca. Ele então caminha em direção a Shiki, e pergunta se ele quer que ele faça algo a respeito dessa situação. E Shiki agarra seu braço, e pede que ele o ajude, como a Nami de One Piece. Com isso, Kabane entra em modo de matança total, e começa a massacrar os monstros à torto e à direito, deixando Nobimaru lidar com alguns também. Enquanto isso, Inugami e Akira também são cercados por um grupo de monstros, e Inugami pede a Akira que congele seu braço para impedir que o veneno se espalhe. Nesse momento, a garota de cabelo rosa de antes sai da floresta e diz aos monstros para terem calma e os faz parar. Ela diz que eles precisam curar o braço dele primeiro, e pede que ele a siga e se apresse antes que a Aiko a perceba. Ela os leva a uma fonte, e diz que a água tem propriedades curativas especiais, e que os demônios que ficam doentes a usam para se curar. Então ela pensou que poderia funcionar com o Venom também. Ela então diz que precisa da ajuda deles para convencer Kabane e os outros a não matarem Ichio, até que ela obtenha as respostas dele, e volta com eles. Por outro lado, Kabane termina a faxina, e se aproxima de Aiko como John Wick, enquanto recupera seu braço decepado. Ele o agarra pelo colarinho e o joga na direção de Shiki, e pergunta se ele quer acabar com esse lixo sozinho, ou se pode fazer isso também. Shiki se levanta e pede desculpas por tê-lo feito sujar as mãos por sua causa, e diz que ele mesmo lidará com Aiko. Nesse momento, a garota de cabelo rosa chega ao local ao lado de Inugami e Akira, e pede que eles não o matem. Akio a chama pelo nome, Aya, e pergunta o que ela estava fazendo aqui. Ela diz para ele calar a boca e parar com sua encenação de BS. Em seguida, pede que ele diga onde escondeu o casulo que ela criou, e ele começa a sorrir, dizendo que, se não contar a eles, será um acidente. Aya não o matará. Shiki se pergunta por que Aiko está tão preocupada com Aya, e pensa se ela é importante para ele. Conclui que deve ser resultado de sua pesquisa, e decide ouvir. Inugami aparece, oferece seus serviços como detetive, e promete encontrar o casulo. Ele olha para Akio e chama Mihai, pedindo que use sua inteligência para dizer onde poderia estar escondido. Um casulo de tamanho humano. Mihai examina os dados que eles estavam coletando sobre Akio, desde antes de ele começar sua pesquisa, aponta 4 locais, e diz que a fonte de água é o local mais provável. Ao ouvir isso, Aya e Shiki começam a correr em direção ao local, e Aya começa a entrar na fonte, mas Shiki a impede, e diz que ele irá em seu lugar. Ele então mergulha no canto iluminado pela lua da fonte. Ele encontra sua mãe inconsciente, selada em um casulo de seda cor-de-rosa. Em seguida, ele é atacado por outro de seus irmãos, mas o mata imediatamente como se fosse bucha de canhão, e aparece com sua mãe. A garota começa a chorar, e diz que a mãe deles está viva se ela for a Golden Webbing, e que ela tentou salvar a mãe envolvendo-a em sua seda curativa. Logo todos chegam ao local e descobrem que Kumi também está viva. Noemaru diz que nunca houve motivo para Aiko matar Kumi, pois ela era seu seguro para manter a IA sob controle, e também uma maneira de ele criar mais monstros Golden Webbing. Shiki então nocauteia Aiko com um soco forte, e diz a Inugumi que eles precisam levar sua mãe para um lugar mais seguro. Eles decidem levá-la para o carro e voltar para Tóquio. Kabane pergunta a Shiki o que ele quer fazer com Aiko, e ele diz que vai queimar todo o seu trabalho e que, tendo vivido com ele por anos, ele, o diretor de arte, sabe que não poder publicar seu trabalho e ser reconhecido por alguém seria pior do que morrer para ele. Com isso, todos voltam para Tóquio, enquanto Nobimara decide queimar Akio, porque Karma está preso. De volta a Tóquio, Inugami os leva a uma clínica especial administrada por alguém que ele conhece, e eles batem à porta no meio da noite. Ele diz que é assunto de demônios, e uma vovó baixinha abre a porta e os deixa entrar. Inugami chama a vovó Ohana para tratar Kumi. Ele revela que ela é humana, médica de animais, e já salvou muitos demônios. Por isso conhece sua existência. Para ela, toda vida merece ser salva, sem distinção. Ela permite que fiquem e diz que Kumi está saudável. Mas seu coma parece egoísta, causado por trauma psicológico. Ela diz que vai curá-la em pouco tempo com alguns remédios, e diz para eles não se preocuparem. Todos vão dormir enquanto Shiki permanece ao lado de Kumi, e conversa com Aya, que está se perguntando se deve mesmo entrar, porque, em essência, ela é semelhante a todos os monstros que eles mataram na floresta.
Shiki percebe que ela está do lado de fora da porta e pede que ela entre, dizendo que deve segurar sua mão porque ela também é sua mãe. Ela pergunta por que ele não a está matando como os outros monstros, e ele diz que é porque a mãe deles está viva graças a ela, e que foi ela quem cuidou dela todos esses anos. Ao ouvir isso, Aya começa a chorar, e pergunta se ela também pode chamá-la de mãe, e ele de irmão mais velho. Logo, Kumi também acorda, abraça os dois filhos e os chama pelos nomes. Depois que ela acorda, Shiki decide ficar até que sua mãe esteja totalmente recuperada. Ele diz que agora tem família e precisa pensar na vida, pois não podem viver com sua renda. Uma semana passa, e Kabane e Akira sentem falta dele. Um dia, Inugami diz que tem uma missão para eles. Então Shiki entra e diz que não falou em sair da agência, e não sairá até cumprir a promessa a Kabane de encontrar seus pais. De repente, Aya também entra, e Shiki diz que a mãe dela saiu hoje, então ela deixou Aya sob seus cuidados. Ela começa a andar pelo escritório e se encontra com Inogami e diz que também tem um relatório para fazer. Ela diz que decidiu trabalhar com a vovó na clínica onde ela prestaria serviços médicos aos demônios. Por isso quer que ele escreva um bom contrato para que ela estabeleça seu negócio. A Inagami vai direto ao assunto, e Shiki começa a reclamar que ela tem apenas 8 anos e não pode estar começando um negócio tão cedo. Ele pede a Kabane que a convença a desistir, mas ela diz que não precisaria fazer isso se seu irmão ganhasse mais. E Kobeni também diz que, se ela tem o poder certo para fazer isso, não faz sentido impedi-la. Ao ouvir isso, Eiga diz que ele está certo, e que também o viu lutar na floresta, e gosta de como ele pensa. Ela pergunta se ele tem namorada, e diz para sair com ela. E ele diz, ok. Shiki e Akira ficam surpresos, e ao saber que seu amigo está com sua irmã, ele desmaia. Kon entra e pede a Kabane para lutar. Ela ficou mais forte, mas ao ver Uya com ele, fica com ciúmes. Enquanto os dois se encaram, Inugami pergunta se podem começar a trabalhar e explica a missão. Recentemente, houve relatos de mulheres com rostos feridos em Harajuku. Ele diz que, embora não seja público, provavelmente é obra de um demônio, que arranca rostos inteiros. Com Shiki e Akira no chão de choque e horror, Aya diz que irá com Kabane. E Kon também irá e ficará de olho. Por eles, elas vão para Harajuku e são paradas por um policial. Kon tenta mostrar sua autoridade dizendo que é do departamento de polícia, mas o policial a ignora e diz para ela ir para outro lugar. Depois disso, Kabane diz que é da agência de detetives e o policial os deixa entrar, dizendo que foi informado. Uma vez lá dentro, Kabane diz que o cheiro de demônio aqui é muito forte, o que significa que o culpado deve estar por perto. E Kan começa a andar na frente. Ele diz que todas as vítimas foram meninas, então deveria liderar. Mas ela se irrita e manda ele cuidar da vida dele. Quando ele fala que Ovin vai com Aya, ela fica triste e perdida. Um demônio espiritual se aproxima e oferece ajuda, puxando Aya pelos cabelos. Kabane soca o demônio e salva Aya, revelando-se culpada e dizendo que se apaixonou. Ela casou com um rapaz bonito da rua de frente, mas como espírito, ninguém a notava. Então, pegou emprestado o rosto de mulheres bonitas para parecer atraente, mas falhou. Kabane diz que amor é dar, não tirar. O espírito pergunta o que ele sabe sobre amor, já que não trata bem a garota ao lado. Referindo-se a Kan, eles olham para Kon, que irritada, diz que normalmente é tão divertido ser Kabane, mas como Aya chegou, ela não consegue evitar uma sensação estranha em seu peito e tenta atacá-la. Mas Kabane a salva, e Kan foge para o parque. Depois disso, Eija ajuda o espírito, mas a envolve em sua seda e lhe dá uma bela figura, e eles voltam para casa. Kabane informa que Aya completou a missão sozinha, e ela lhe dá um beijo no rosto e faz Shiki desmaiar mais uma vez, perguntando se ele aprovaria se ela decidisse se casar com Kabane. Depois que ela vai embora, Kabane vai ao parque e sacode a árvore para sua raposa favorita cair. Ele a conforta, e isso faz Kon feliz novamente. Ela diz que sempre quis ser a número 1 do Arizona, e agora quer ser a número 1 dele. Ele deseja boa sorte, mas não entende. Na manhã seguinte, Ayo chega para ver Kabane, e Kun também chega, convidando-o para lutar. Akira pede a ele que decida de uma vez por todas quem será seu amante. E Kabane, sendo Kabane, diz que se for um amante, será Inugami, referindo-se ao que aprendeu no incidente com o demônio gato, e deixando todos chocados. Por outro lado, acontece que Inugami saiu para ajudar Kyumi a enterrar os corpos de todos os seus filhos monstros que morreram na floresta. Alguns dias depois, Yu, o irmão mais velho de Akira, chega a Tóquio. Akira e Yu nasceram em um vilarejo de neve nas montanhas de Omori. A aldeia tinha 200 mulheres, e a cada 100 anos, nascia um homem. Desta vez, 2 irmãos nasceram, e o mais velho virou o chefe. Mas na verdade, as mulheres controlavam tudo, desde a política até os direitos de caça. A história falava de uma pedra nula,
guardada em um santuário no pico. Vilarejo. Dizem que foi feito para proteger a pedra. Com o tempo, Hugh virou chefe, cuidando dos moradores. Mas viu a corrupção e quis fugir com o irmão. Fez acordo com as mulheres. Seria chefe se deixassem o irmão partir. Elas aceitaram, mas mandaram assassinos atrás dele. Assim que ele saiu, Yu correu ao santuário e usou a pedra para apagar a aldeia do planeta, então partiu para achar o irmão. Ikira foi salvo por viajantes que o levaram a Tóquio, onde vive com Inugami para achar o irmão. Agora, Yu chegou a Tóquio buscando informações sobre Inugami e a Ikira. Enquanto isso, Akira está ajudando no escritório como de costume, sendo desajeitado e inútil, e dando mais trabalho para eles ao bagunçar as coisas. Shiki e Kabane o repreendem e o chamam de inútil, o que o deixa muito triste. Ele também acaba rasgando seu brinquedo de pelúcia que leva o nome de seu irmão. Mas Miyai o conserta e acrescenta algumas melhorias de IA. Sentindo-se triste e com o coração partido, Akira deixa um bilhete para trás e foge do escritório depois de arrumar suas coisas. Ao se afastar, encontra seu irmão. Yu pergunta sobre Inugami, e Akira confirma, mas diz que saiu de lá. Yu diz Yuki, e sai com ele da cidade. Ele parece frio, mesmo para um demônio da neve. Mas Akira está feliz por estar com o irmão. Fora da cidade, Yu pergunta a Akira sobre a Casa dos Sonhos, e faz um castelo enorme. Dentro, ele o mobília com gelo, e pergunta se Akira quer mais. Akira tira fotos, mas Yu quebra o dispositivo e congela. Ele diz que vai buscar comida e tranca Akira no castelo com gelo. Enquanto isso, Kabane e Shiki enfrentam dificuldades no escritório, fazendo tarefas que Akira fazia. Eles bagunçam tudo e brigam, percebendo que Akira era essencial. Decidem buscá-lo e falar com Inagami. Inugami concorda, mas vê uma notícia sobre um castelo de gelo surgido na cidade, atraindo uma multidão. Todos correm para o local e veem Yu saindo do castelo. Ele tenta atacar as pessoas, mas Inugami atira em sua mão e o impede. Yu pergunta quem eles eram, e ele diz que é Inugami e percebe a pedra nula incrustada em seu peito. Dizem que ela é o oposto da pedra do estilo de vida, que se alimenta da força vital do usuário e lhe concede um poder imenso para destruir tudo. Ele pergunta o que um demônio da Vila Sinnoh está fazendo aqui, e Yui diz que ele não precisa responder nada. Akira responde às suas perguntas, mas como ele é a pessoa que cuidou de seu irmão mais novo, ele agradece. Shiki confirma que é irmão de Akira, e pergunta onde estão ele e Yu, e pergunta quem eles eram para ele. Eles dizem que são seus amigos, e por isso, ele decide congelá-los e levá-los para dentro para servir de decoração para o castelo. Enquanto isso, Akira descobre que seu brinquedo de pelúcia tem um projetor embutido e conexão com a internet, e o usa para atualizar seu perfil no Instagram. Depois de derrotar Inugami e os outros, Yu cria um banho na cama para Akira e o chama para descer e dar uma olhada. Akira desce feliz, mas depois cai de joelhos ao ver as estátuas mortas e frias de seus amigos, e pergunta ao irmão por que ele fez tudo aquilo. Seu irmão pergunta se ele está se sentindo bem e sai para pegar um pouco de hortelã. Enquanto ele está fora, o brinquedo de pelúcia fala e diz a Akira que eles não estão mortos e que precisarão de um pouco de sal para derretê-los. Ele também pede para ser colocado entre as estátuas para que possa aquecê-las com sua energia mecânica. Akira diz ao irmão que precisa de um pouco de sal para cuidar da pele, e Yui simplesmente sai, trancando-o lá dentro. Depois que ele sai, Kabane consegue sair do gelo quebrando seu corpo e depois o regenerando. Ele diz que irá lutar com Yu e pede a Akira que volte ao escritório para se desculpar por tê-lo chamado de bom para nada. Mas Akira sabe que seu irmão é muito forte e não quer que nenhum deles se machuque. Então, ele faz uma encenação diante de Kabane e seu irmão, que logo voltam com um pouco de sal. Ele diz que acabou com a agência e diz ao irmão para deixar essas pessoas para trás, pois está cansado delas e quer ir morar perto de uma praia quando elas forem embora. O brinquedo de pelúcia fala e conta a Kabane sobre o plano real de derreter Inugami e Shiki, usando o sal. Kabane começa a trabalhar e Inari entra de repente. Ela pergunta se ele quer dar sua Life Stone e menciona que a Gnollstone tem ligação com seus pais. O brinquedo fala com a voz de Inugami, usando ondas cerebrais para transmitir a mensagem, e orienta Kabane a buscar Akira e Yui. Diz que Inari não os machucará ainda, então ele não precisa se preocupar, e pede para ele se apressar. Com isso, Kabane começa a correr mais fundo na floresta para encontrar os irmãos Snow Demon. Enquanto isso, Nomamaru faz uma emboscada para Yu. Yu prende Akira em uma gaiola de gelo e começa a lutar contra Nomamaru como um dominador de gelo. Nobimaru entra no modo Firefox e usa sua técnica especial, o Shadow Clones Jutsu, protegido por direitos autorais.
Yoi passa facilmente por todos eles, e o mantém longe de si com fogo e gelo. Uma névoa de choque começa a se formar na área, e Yu se distrai por um momento. Ao ouvir Akira, Nobimaru tenta arrancar a pedra Null do peito, mas sua força vital é sugada, e sua mão machucada. Ele amaldiçoa Inari por usá-lo como isca, mas decide se acalmar e pensa em capturá-lo vivo. Hyuga o ataca com lanças de gelo, quase o pega, mas Kabane chega a tempo de expulsá-lo. O ataque é mais abrangente. Ele decide se juntar a ele e começam a pensar em um plano para nocautear Yu. Novomaru diz que seria impossível eles se aproximarem dele sem serem congelados, mas pode haver uma maneira de Kabane tornar isso possível. Ele então o incendeia e Kabane o usa como armadura para lutar contra os poderes de gelo frio de Yu. A luta continua por um bom tempo, até que Kabane se transforma em ossos em chamas. O uso excessivo da Nullstone suga a força vital de Yu, que começa a desmoronar. Akira escapa e tenta tirar a pedra do irmão. Ao tocá-la, as lembranças sombrias do histórico de navegação do irmão entram em sua mente. E ele chora. Kabane surge e diz que vai ajudar, cuspindo a pedra do estilo de vida na Nullstone. E os dois acabam se combinando e se tornando uma peça única. E é isso que você precisa para se tornar o Rei Pirata. Sem o poder da Pedra Nula, o castelo desmorona e Inugami e Shiki também voltam ao normal. Inari tenta obter a pedra para si mesma, usando o Cunning Talk no Jutsu, mas Inugami chega bem a tempo de chamá-la de BS e devolve a pedra para Kabane e Yui. Depois disso, todos vão para a clínica de Ohana e Aya trata de seus ferimentos. Todos conversam com Yui e Akira. Yui se culpa pelas vidas que tirou e decide carregar o fardo sozinha. Akira, corajoso, dá um tapa em Yu e diz para confiar nos amigos. Resolvido isso, Kabane pergunta sobre as pedras para achar seus pais. Yui pergunta se ele conhece o incidente com o demônio. Kimono Jin, Inugami M. Explica que Kimono Jihen foi uma guerra entre demônios e humanos há 1000 anos. Para evitar que acontecesse de novo, precisou acontecer novamente. Demônios poderosos colocaram seus poderes em objetos e os passaram para descendentes, mantendo-os sob controle. Isso sugere que os pais de Kabane poderiam ser chefes de um clã de demônios, e com isso, eles podem procurar. Inuami se prepara para atravessar a terra e descobrir de onde eram. Com isso, Akira decide viajar com o irmão e tirar licença da agência. Inugami diz a Kabane que agora tem uma pista sobre seus pais e também vão viajar para encontrar mais pistas. Shiki fica com a mãe e irmã, cuidará do escritório e deseja boa sorte a Kabane. Por outro lado, Inari decide usar Kon contra Kabane e dá a ela a missão de conquistar o coração de Kabane e obter dele a Pedra da Vida e a Pedra Nula. Antes de partirem, Kabane pergunta se pode passar no parque para encontrar Kon, e Kon imediatamente sai de trás do prédio e diz que também irá com eles, e fica animada. Inuami olha para ela e diz, ok. Apesar de saber que Inari a enviou com algo maligno em sua mente. E é assim que a primeira temporada de Kimono Jihen chega ao fim. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!